E você estava falando sobre a criança chorar, também tem uma certa idade, tipo assim, sei lá, com uns 2, 3 anos, que a criança idealiza uma coisa que é praticamente impossível e ela chora porque aquilo não acontece. Vou te dar um exemplo. Minha sobrinha, quando tinha 2 anos de idade, ela chorava porque o Danoninho, quando colocava no congelador, não era que nem da propaganda. Que não fazia plim e tava sorvete. Aí colocava, tem que esperar. Ela chorava por causa disso. Ela não e ela tem uma boa forma de compreensão, mas isso ela não entendia. Uma vez que eu tava lá, ela chorou porque não dava para ter uma piscina na varanda. Coisas que a criança idealiza, não sei se ela assiste vídeos, então, e criam na cabeça e choram por causa disso. Esse tem que acolher, abraçar. Na verdade, assim, a criança, aquela coisa do pensamento abstrato, as crianças são muito concretas. Então, elas só conseguem entender o que elas estão vendo ali na frente delas. Qualquer coisa que elas não possam ver e tocar é difícil. Por exemplo, você falar para uma criança de 3 anos assim, sábado a gente vai para um aniversário. Aí a criança fala, a gente tá indo pro aniversário? Aí ela já começa a se arrumar. E você fala, não, filha, é sábado. Aí ela, a gente não tá indo pro aniversário? Você fala, assim não, mesmo. a gente vai, só que é sábado. Ela, a gente vai pro aniversário. Então, pra ela, ou Ela a gente não tá indo sabe agora... quando é sábado. Não sabe. Sábado é um conceito muito abstrato pra ela. Eu não consigo ver um sábado, eu não consigo tocar um sábado, a não ser que a gente faça um quadro de rotinas. E nesse quadro de rotinas tem um sábado. E aí a gente vai concretizando. Quando você desenha, sabe aquela expressão, você entendeu o que é que eu desenho? Na verdade, isso tem a ver com esse pensamento concreto da criança, que ela vai entender melhor se você desenhar. E aí, nós adultos, somos mergulhados num universo abstrato. E é muito difícil, às vezes, para os adultos entenderem que a criança na TV, a TV ensinou para ela que o sorvete é daquele jeito. Então, para ela é muito abstrato entender que na televisão é de um jeito e dentro de casa é outro. Só que tem um outro detalhe que torna isso tudo muito difícil para a criança, que é assim, até uns 3 anos e meio, claro que, gente, cada criança tem o seu tempo, né? Vai ter criança que com 5 anos vai estar nessa base e criança que com 2 que já superou. Mas vamos dizer assim, na psicologia se diz 3 anos e meio. A criança tem um ponto de vista em que ela acredita que tudo que ela sabe, que tudo que ela vê, todo mundo sabe ver. Então, para a criança é muito frustrante. Ela tá tentando te explicar uma coisa que você não está entendendo, porque para ela você entende tudo que ela entende. Então, vou dar um exemplo. Tem na faculdade de psicologia, nas pesquisas de psicologia, tem muito teste que a gente faz com as crianças, né? Então, tá aí uma revelação para vocês. A gente faz teste nas crianças, né? São testes super legais, assim. Nenhuma criança foi machucada durante esses testes? Isso, nem durante essa gravação. E aí, você pega uma criança de 3 anos e meio, e você mostra para ela uma caixa de jujuba, por exemplo. Uma caixinha de jujuba, não tem caixa, uma caixa de, sei lá, de M&M's. E aí você pergunta, o que tem aqui dentro? Aí a criança fala, M&M's. Aí você, não, ó, tem jujubas. Aí a criança, não tem M&M, tem jujubas. E aí você fala, agora a gente vai chamar uma criança que estava lá fora e a gente vai perguntar para ela o que tem dentro dessa caixa de M&M's. O que ela vai responder? Aí a criança fala, jujuba. Ela não entende que aquela criança que estava em outro lugar não sabe o que ela sabe. Ela acha que ela sabendo, todo mundo está sabendo. Todo mundo sabe. Quando você pega a criança 6 meses mais velha, a criança de 4 anos, vai na mesma situação e fala, ela vai achar que é M&M. Ainda faz assim, ó. Né? Ou seja, ela já começa a sentir que ela tem um lugar ali, um conhecimento, um poderzinho que aquela pessoa não tem, que ela sabe uma coisa que aquela pessoa não sabe. Então, ela começa a curtir que as pessoas saibam coisa que ela não sabe. Então, esse teste é muito interessante porque você imagina a sua sobrinha querendo que o freezer congelasse instantaneamente e na compreensão de universo dela, você quer tanto quanto ela. Entendeu? Eu lembro do meu filho de 3 anos falando assim, mamãe, aquilo que aconteceu na escola hoje foi muito legal, né? Eu não sei, eu não estava lá, entendeu? Mas na cabeça deles estávamos juntos. Sim. Tudo que ele sabe, eu sei. Né? E eu lembro uma vez também que ele brigou muito, cara, ele ficou muito triste comigo porque eu não desliguei o sol. Ele pediu para eu desligar e eu não consegui, né? E ele ficou muito, muito assim, poxa, mamãe, ele ficou magoado comigo, como se fosse uma decisão que eu tivesse tomado. Isso que eu tô dizendo, de coisas que eles idealizam e eles acham que é possível. Tem que botar pra ler o Pequeno Príncipe. É verdade. Mas ele só pede pro sol se pôr na hora que o sol se põe. Exatamente. E se você pedir, ele obedece na mesma hora. Né? Obedece. Na mesma hora. Mas é isso, assim, essa é a Mona Delahouque, ela chama de expectation gap, né? Como é que fala?
de uma distância da expectativa, porque a criança tem essas expectativas Um vão dessa de realidade expectativa. que você falou, né? Um vão de expectativa, excelente. Então, ela tem essa expectativa, pera lá, você vai desligar o sol, eu quero que congele rápido, e a gente não tem recurso suficiente para explicar para ela que essa expectativa dela tá completamente condiz. irreal, entendeu? Não tem a ver com a realidade. Então, a gente vai, infelizmente, ter que esperar essa fase passar. Você vê, de 3 anos e meio para 4, você é psicólogo, tá lá fazendo esse teste, você quer que a criança responda jujuba. Você vai se matar ali, mas você não vai conseguir ensinar isso para ela. Você tem que esperar o tempo das coisas. E é aí que eu também falo, que eu percebo, eu acho, né, que nós adultos, a gente acaba sendo muito mimado também. Sabe, assim? Porque, principalmente quando a gente é pai e mãe, porque a gente quer que a criança passe aquela etapa logo. A gente quer que a criança faça o que a gente pediu na hora que a gente Nossa, pediu, gente, sem não tem questionar. pressa, não. É, Não tem pressa, não, sério. Depois que passa, Nunca mais. Não dá pra embarrigar de novo. é. Entendeu?